O depoimento do ex-presidente Lula foi o último processo sobre o triplex. Agora, o Ministério Público Federal e as defesas dos réus poderão se pronunciar. E depois disso, o juiz Sérgio Moro determina prazos para as alegações finais antes da sentença. Foram quase 5 horas de depoimento, mas os preparativos desse encontro começaram bem antes. A nossa repórter Samara Bastos acompanhou a rotina da cidade do lado de fora do tribunal. Acompanhe agora a reportagem. Um depoimento que durou 5 horas. No dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. Certo. E agora uma bisneta. Cerca de 3.000 homens na segurança de uma capital que virou o centro de uma investigação. Centenas de ônibus de vários cantos do país. Nunca se falou tanto em Curitiba. A capital paranaense ganhou destaque desde que a Operação Lava Jato tomou proporções gigantescas. A cidade de quase 2 milhões de habitantes amanheceu diferente. A nossa equipe desembarcou em Curitiba para acompanhar o clima na cidade horas antes do ex-presidente Lula prestar o depoimento. Nesta quarta-feira, 10 de maio de 2017, um dia importante para o judiciário e a política brasileira, são esperados jornalistas, integrantes de movimentos sociais e muitos curiosos. E hoje em dia vai mostrar toda essa movimentação. Quem saiu para trabalhar logo cedo deu de cara com imagens como essa. O esquema de segurança para garantir a chegada do ex-presidente Lula e evitar confrontos entre os apoiadores da Lava Jato e militantes do PT foi organizado e orquestrado pelas polícias civil, militar, rodoviária e federal. A maior preocupação era com o entorno do prédio da Justiça Federal, onde Lula e Sérgio Moro ficaram frente a frente pela primeira vez. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior, né? E eu falei para o Facar, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. Uma barreira de policiais foi montada para proteger a entrada e as laterais do prédio. O prédio da Justiça Federal fica em uma pequena rua em um bairro residencial aqui de Curitiba. Essa região, que costuma ser tranquila, ganhou uma movimentação bem diferente hoje. O prédio está completamente isolado, todas as varas foram fechadas e só tem acesso lá dentro quem está envolvido com o depoimento do ex-presidente Lula. Desde as 11 horas da noite de terça-feira, as ruas no entorno foram fechadas num raio de 150 metros. Esse mapa, divulgado pela Polícia Militar, mostra a área bloqueada. Nos trechos em vermelho, apenas os policiais podiam transitar. A única movimentação permitida neste trecho é a de jornalistas cadastrados, que precisam circular com uma credencial igual a esta. Para ficar exatamente neste ponto onde nós estamos, a nossa equipe precisou passar por 3 barreiras policiais e a todo momento a nossa documentação era verificada. Moradores que assistiam de casa toda a operação tiveram que ter paciência. Tem que ter mesmo essa proteção, porque a gente quer assim que tudo ocorra na mais tranquilidade, né? na mais perfeita ordem, mas se houver algum embate, a polícia tem que estar presente, né? Para mim é um desperdício. Eu acho muita coisa, muita segurança, acho que talvez para uma pouca coisa, assim dizer. Eu não digo pouca coisa, mas é um réu. Para mim é um réu, né? É apenas um depoimento. É apenas um depoimento. Para entrar e sair de casa foi preciso fazer um cadastro. Cerca de 10.000 pessoas que moram ou trabalham na região interditada tiveram a rotina alterada. A gente está impedido, não podia nem passear com o meu cachorro uns 20 minutos atrás. Tive que esperar o Lula chegar na Justiça Federal para eu poder sair com ele. Para voltar para casa, só escoltado.
Quando tava voltando da faculdade, eu tive que ser escoltado até entrar no meu prédio. É estranho. Dois seguranças assim atrás de você é estranho. O clima para muitos aqui era de feriado. O comércio ficou fechado. Mas alguns vizinhos da Justiça Federal aproveitaram a movimentação e alugaram espaços com uma vista sem interferências. Isso aqui caiu do céu, né? Como eu vivo de aluguel, aí como todas essas emissoras me procuraram, eu acabei alugando esse espaço para cada um. Dona Helena é dona deste imóvel. A sacada virou uma cabine de transmissão. Ela mesma delimitou os espaços para que as equipes ficassem acomodadas. Mais ou menos medir, né? Para que cabesse câmeras, né? Tripé, essas coisas, mais ou menos assim, né? Então, mas todos gostaram do como eu fiz, né? Como eu marquei ali, né? Daí cada um tem o seu espaço, ninguém invade o espaço do outro, né? E tá todo mundo aí trabalhando. Além de separar os espaços para as equipes de filmagem, a dona Helena se preocupou com o bem-estar dos jornalistas. Ela separou esse espaço, fez uma espécie de QG da imprensa, onde é que os repórteres e técnicos podem fazer um lanche, trabalhar, tudo isso bem perto e com uma vista privilegiada do prédio da Justiça Federal. Veio a calhar, né, a cobertura que a gente está fazendo aqui necessitava mesmo de um espaço. Porque a gente precisa mesmo é ficar de olho no repórter, né? Onde ele está localizado, para poder acompanhar ele, monitorar onde ele está, para poder acompanhar se não vai não vai sair fora do alcance do microfone, essas coisas. Então, parte técnica mesmo, né? Mas foi uma estratégia muito boa, né? Em outro ponto da cidade, a tranquilidade e o reforço policial eram diferentes ao do prédio da Justiça Federal. Fora a corrupção no Brasil! Brasileiros que apoiavam a Operação Lava Jato ficaram concentrados no Centro Cívico de Curitiba, a 2,5 km de onde o ex-presidente Lula era esperado. E eu estou nessa porque eu tenho 3 filhos, provavelmente serei avó um dia e eu quero que meus netos corram livre para esse país. Nosso partido é o Brasil, é a nossa pátria. A 4 quilômetros dali estavam os apoiadores de Lula. Um palco foi montado para receber o ex-presidente após o encontro com Sérgio Moro. Manifestantes que vieram de longe ficaram acampados neste terreno particular, já que a prefeitura proibiu o acampamento em locais públicos. Quem não respeitasse a determinação estava sujeito a pagar uma multa de R$50 mil. A imprensa do mundo inteiro ficou a postos para acompanhar o tão esperado interrogatório. Não é a primeira vez que Johannes vem ao Brasil para cobrir eventos políticos. Na verdade, eu aprendi. O francês, que já fala bem o português, ficou impressionado com tanta segurança. Você não vê tanto e uma segurança como essa que eu nem vi em Brasília no ano passado com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Isso é bem, para alguém de fora, não é tão normal. Há uma semana instalado em Curitiba, o jornalista tem a missão de explicar aos franceses o que acontece na política brasileira. O sinal de que o ex-presidente estava chegando ao prédio da Justiça Federal veio quando atiradores de elite se posicionaram no alto de um edifício. A segurança ficou ainda mais reforçada. O comboio que trazia Lula e os advogados entrou direto na garagem. O senhor ex-presidente... O primeiro encontro entre o ex-presidente Lula e o juiz federal Sérgio Moro gerou expectativas no país inteiro. Foram quase 5 horas de interrogatório, um dos mais longos da Operação Lava Jato. Sabe, naquele local. A quarta-feira, que entrou para a história do Brasil, anoiteceu. O tão temido confronto entre apoiadores da Lava Jato e do ex-presidente não ocorreu. E a cidade que viveu o centro da política brasileira voltou à rotina. Na abertura da audiência de interrogatório de Lula, o juiz Sérgio Moro afirmou que não tem qualquer problema pessoal com o ex-presidente. Esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso.
Além disso, senhores presidente, eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colacionadas e a lei. Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. Ao longo desta edição do Hoje em Dia, nós traremos trechos do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro.